noite, boa tarde, bom dia, família Faro. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Queria te agradecer por você estar conectado conosco agora. Não sei exatamente que horário você está acompanhando esse podcast, mas eu quero te convidar agora a deixar o seu like, o seu comentário e ativar as notificações. Então não se esqueça, ativa o sininho para você poder engajar o nosso canal para que essa mensagem tenha o maior alcance possível. E hoje é um podcast daqueles que você fala, que podcast sensacional! Nós estamos aqui com ninguém mais e ninguém menos do que esse trio diferenciado. O trio do Ero, fomos para Juazeiro. Então, à minha esquerda, eu tenho ela, que você já deve conhecer ela, porque é blogueira famosa, né? É mais famosa que a gente daqui. Então, se você veio das redes sociais da Gleice, seja muito bem-vinda, você maquiadora, maquiada. Boa noite, Gleice! Uhul! Boa noite, é um prazer estar aqui. Você que está aí nos assistindo, nos acompanhando, seja muito bem-vindo. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sim! E à minha direita, eu tenho ela que talvez você já conheça de outros carnavais aqui dessa Faros. Ela que é Sol e também a Elaine. Ela que é Sol. Seja bem-vinda, Oi, Sol. gente. Paz, é uma honra novamente estar aqui com vocês. E é isso. Pra você, gente, vai ser um podcast diferenciado, porque a gente tem todo o nosso feeling de senso de humor aqui, né? Talvez a gente dê umas risadas, mas faz parte. Pra você que não tá entendendo nada de por que nós três, de que é Juazeiro, por que eu tô falando todas essas coisas, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é uma das vertentes que movem a gente como igreja, que é a de reconciliar os povos. É o R lá do Faros, reconciliar os povos. E para falar sobre esse assunto, estamos nós três aqui que tivemos uma experiência muito sensacional no começo do ano, que de ser enviado pela Faros. Em janeiro a gente foi enviado para um campo lá no Nordeste, em Juazeiro do Norte, mais especificamente em Tarrafas, em Umbuzeiro. Então a gente vai falar um pouco da nossa experiência e também falar um pouco desse tema em si, de missões, de reconciliar os povos, de ir até aqueles que estão perdidos, não só aqueles que estão muito distantes de nós, mas aqueles que estão às vezes ao nosso redor e precisam ser alcançados. Por isso, eu já quero abrir a palavra, a oportunidade para as meninas começarem contando um pouco da nossa experiência, né? Porque a gente participou de uma escola e depois a gente foi para o prático. Então, se vocês quiserem começar falando, explicando como foi. Basicamente, né, foi bem isso mesmo. A gente fez uma escola indicada pela nossa amiga, irmã Cat, né, que ela fez a primeira edição do Eclosão, e nós fizemos a segunda edição. E foi totalmente online e tal, mas teve esse prático, né, que era lá na base missionária em Juazeiro. E nós fomos. E engraçado, assim, muitas coisas aconteceram, né, até os bastidores, mas assim, no resumo, muita coisa aconteceu para que a gente não fosse até, né? Verdade. Inclusive de uma turma, eu acho que a gente era umas 20 pessoas no geral, mais ou menos. Só nós três fomos. E até, não sei se vocês lembram, assim, que depois que eu pensando até, eu tinha me esquecido que a professora, tal, a coordenadora e tudo mais, a Magda, era para ela ter ido com a gente. E, no final das contas, ela também não foi. Sim. E que ela ficou com Covid, né, e tal. E aí, eu mesmo assim, poxa, e agora? Como que a gente vai sozinha Eu lembro que pra teve esse até um lugar? ultimato, tipo, vocês vão mesmo sem mim? Né? A Magda falou, Sim. olha, vocês vão mesmo sem mim? Ou não, a gente não vai, vamos adiar. E ficou essa questão mesmo, a gente vai, nós não vamos. Sim. E foi muito assim, muitas coisas aconteceram, né, nesses bastidores, mas eu acho que assim, a escola em si também, né, a parte do online foi muito enriquecedor, né? Foram 6 dias, foram 6 aulas sensacionais, né? A gente fazia online de segunda a sexta e no sábado de manhã. E assim, foram conteúdos muito incríveis, muito completos, né, de vários temas, né, voltado para missões, claro. E assim, muito sensacional. E aí, em sequência, a gente foi pro prático, né? E acabou quebrando, acho que muitos paradigmas, né? Tipo, porque assim, eles lá, já pode falar mais ou menos isso?
Pode? Né? Liberdade, liberdade. É que tem a Gleice também, né? Já tô aqui querendo falar tudo. Mas tô falando da minha ótica. E aí, já vou finalizar. E assim, lá, a parte assim, às vezes a gente olha isso assim, a gente olha a missão, o campo, como algo muito assim, até meio que inalcançável. Mas, assim, lá, acho que uma das coisas que mais mexeram foi a simplicidade. Porque tudo era feito no dia a dia, né? Nas atividades ordinárias, né? Naquelas atividades comuns. E isso é muito sensacional, sabe? A entrega do pessoal. Então, viver esses dias, né? Por mais que, assim, foram... Quantos dias? Nós fomos no domingo e voltamos na segunda? Isso. Na segunda da outra semana. Então, deu 7 dias, né? Isso. Que a gente voltou na segunda bem cedinho. Então, 7 dias, assim, que pareceram, sei lá, 7 meses. Muito intensos, 7 né? meses. Muito intensos, muitas coisas. E, assim, ainda hoje, né? Já se passaram também tantos dias, mas ainda às vezes você lembra de alguma coisa e fala, nossa, eu vivi isso naquela semana. Então, foi muito sensacional. Confesso que, assim, totalmente superou as expectativas, porque foi pisar num lugar totalmente, assim, que eu não imaginava. Tanto que eu também nem... como eu posso dizer? Essa parte assim do curso, né, ele é aberto para todo mundo, para você também, para a igreja em si conhecer, saber como que é esse trabalho missionário, né? E eu tinha isso comigo assim de tipo, para que eu vou, né? Eu nem, sei lá, nunca nem pensei nisso. Mas aí cheguei lá, gente, eu não quero voltar. Alguém manda o Antônio Carlos vir para cá também, porque eu não quero ir. Porque é muito sensacional. Não por uma questão assim, nossa, que maravilhoso. Não, com a noção, né, do trabalho, do peso, né, das dificuldades, né, que claro que eu vivendo uma semana lá nem se compara ao que os missionários que estão lá vivem, né, óbvio. Mas, assim, você sente aquilo sei lá, acho que a vida deles, o serviço deles totalmente mexeu com a gente. Acho que é uma coisa que todo mundo, por mais que assim, não seja, se o seu chamado for servir somente dentro da igreja, mas que deveria passar por isso, assim, sabe? De, tipo, chegar num lugar, num campo missionário para entender isso, para sentir isso, sabe? Sim. Amém. Não, e eu achei muito, muito interessante isso, porque muito antes, quando eu era mais nova, eu tinha ideia que missionário era só aquele que largava tudo. Tipo, eu larguei tudo, já vendi minha casa, saí do meu emprego, então eu vou pro campo. Claro que existem essas pessoas. Tanto que lá nós encontramos pessoas assim, que deixaram tudo aqui para ir servir lá. Mas nós somos exemplos de pessoas. Por exemplo, eu fui nas minhas férias. A Sol conseguiu uns dias. A Gleice também tem o trabalho dela. Então, como posso explicar? Existe essa modalidade, não sei se modalidade é a palavra certa para falar, mas assim, o ID é para todo mundo. Para você que vai servir integralmente no campo ou para você que tem só um período específico lá. Sim. Talvez você só tenha suas férias, você que está assistindo. Talvez você só tenha suas férias, 15 dias. 15 dias é muita coisa para o pessoal lá do sertão, por exemplo, que a gente foi. O pastor Carlos Anzolin, que é o pastor... Ele é daqui de São Paulo, que ele foi enviado lá para Juazeiro, e ele é o pastor da base. Ele sempre posta isso, né? Ele fala assim, oferte, né? Tipo, seja um investidor deste ministério, né? Oferte, sei lá, seja com dinheiro, seja com o seu tempo, né? Sei lá, você vai tirar 30 dias no ano de férias, então oferte 10 dias das suas férias, oferte em orações também, que é muito importante. Então, assim como nós somos a igreja, é um corpo, então a gente pode contribuir de várias formas, né? E às vezes, assim, não é uma questão, nossa, eu só vou ser missionário se eu viver a vida inteira lá. Não. Às vezes, a sua ida de 10 dias, 30 dias, vai conseguir mudar a vida de alguém. E lá a gente tem a gente ouviu essas histórias, né? Tem pessoas que foram lá, viveram um tempo e deixaram sementes tão profundas que virou, assim, a cultura deles. Né? Tipo, o pessoal levou as artes, a gente vai... eu já, né, tô indo muito pra frente. Mas é isso, né? Dá pra fazer muita coisa também, né? Com isso, com o seu tempo, com os seus dias. Sim. E eu quero até falar uma coisa que foi muito importante a gente passar pela escola, né? Sim. Porque aquele momento que a gente teve de estudar ali, de poder escutar tantas experiências, porque na escola foi assim, muitas experiências, né? De pessoas que vivem no campo mesmo, na escola Eclosão, deram uma aula pra gente.
Então, quando eu estava lá, fez toda a diferença, porque me fez lembrar de várias coisas que a gente aprendeu lá. E acho que até lidar, às vezes, com esses paradigmas, né, que a gente acaba criando antes de ir pro campo. É, como a gente estava falando, né? Eu acho que todos nós, assim, nós precisamos passar por isso, de ir lá no campo, independente se você fala, olha, meu chamado não tem nada a ver com o campo, de ir lá e de viver lá, mas eu acho que é importante, porque eu acredito que a nossa ótica, a nossa visão, ela é transformada, porque quando a gente vai lá, a gente consegue enxergar muitas coisas, porque eu já quero ir lá pra frente, sabe? Mas foi muito incrível, assim, a forma como as pessoas se doam, sabe? De um jeito extraordinário. Assim como elas abriram mão, igual a gente estava contando aqui, né? Teve gente que não precisou largar tudo, mas teve alguns que abriram mão da sua vida e vivem lá em favor do reino, cuidando daquelas pessoas. Eu acho que você ir e ver aquilo de verdade, ver que as pessoas estão lá, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que aquelas pessoas que estão lá sejam alcançadas. É extraordinário. E ainda mais, é impossível você ir lá, a gente ir lá e voltar da mesma forma. Exatamente. É muito. Se você for assim, voltar da mesma forma, então vai e fique mais um tempo até que alguma coisa aconteça. Só sai né? de lá quando... Não, mas eu tava bem pensando nisso, porque eu tenho a impressão de que eu não deixei nada, eu só trouxe, assim, só fui lá para receber, só fui para aprender, para crescer, porque foi muito, assim, sensacional mesmo para mim. Quando eu cheguei aqui, aí eu tava até... Quando a gente chegou em Pink, né, pra fazer, aí eu falando pra Isa, eu falei, nossa, parece que a gente passou muito tempo, porque foi tão intenso. A gente conheceu um pessoal que estava lá na base, e aí a gente criou laço com essas pessoas, assim, que estavam lá de uma outra escola, e eles ficaram lá mais tempo, menos tempo que a gente, né, que eles foram embora. E aí, gente, foi impressionante, assim, eu sempre penso nisso, porque parece que eu vivi meses, igual a gente estava falando, 7 meses lá. O tanto que foi intenso e foi extraordinário. Sim. Vocês falaram várias coisas que eu queria pegar ganchos, eu nem sei por onde começar de pegar os ganchos. Mas essa questão que a Sol falou de pessoas que foram lá e ficaram 10, 15 dias, mas ensinaram coisas que até hoje as crianças colocam em prática. Então, por exemplo, a arte circense que tem lá foi uma pessoa que não foi lá para ficar 1 ano, 2 anos. Ela não lembro se foi 1 mês, se foi 15 dias. Acho que foi por aí mesmo. Foram poucos dias. Ela foi lá, entregou aquele tempo para servir ao Senhor e para dar ferramentas para que as crianças servissem também. E isso é um ponto que eu quero chegar, que eu acho muito importante. Eu não sei quem é a autora dessa frase, quem é a autora desse pensamento, mas eu escutei da Rose falando isso, de que não basta você apresentar Jesus para as pessoas, para esses povos que não conhecem Ele. Você precisa oferecer ferramentas para que essas pessoas possam servir a Jesus de forma excelente. E quando eu cheguei no sertão, eu enxerguei isso de uma maneira muito forte, porque as crianças, quando eu falo assim, gente, povo não alcançado, é realmente, quando você vai, quando a gente ia para um buzeiro, que não fala nem que é comunidade, fala que é sítio. Gente, a gente entra numa estrada assim que não tem mais nada. Quando chove, ninguém vai. Tipo assim, é um lugar realmente muito distante, que eles vivem do que eles plantam. As crianças já começam desde pequenas nas plantações, nas colheitas. E aí chegaram lá e deram ferramentas para essas crianças. Então, eles aprenderam a questão da música, a tocar, a cantar, aprenderam a questão da dança, das artes. Então, você vê criança pequenininha que sobe nos panos, desce. Então, você deu ferramentas para que eles adorassem a Deus do jeito deles, com as ferramentas que eles puderam oferecer. Tem até a questão da arte também. Eles tiveram aula de teatro, marcenaria, de... Instrumentos, né? Isso, ensinando inglês para as crianças. Própria escola também, né? Isso, as matérias reforço normais, escolar. Reforço escolar. Então, eu achei isso tão sensacional, porque mais do que falar assim, olha, existe um Deus que te ama, olha, aqui Jesus. Não, a gente vai ensinar vocês a ser igreja. A gente vai ensinar vocês, crianças, a palavra de Deus, para que vocês possam servir a eles. Sim. E isso foi uma construção. Claro que com o maior tempo dos pastores que estão lá na base há mais tempo, mas também de irmãos que foram lá em alguns períodos de tempo e não, olha, eu sei fazer isso, então eu vou ensinar isso para as crianças. Olha, eu sei tocar violão, então eu vou lá 15 dias e eu vou ser intencional em 15 dias ensinar isso para elas. Eu achei isso incrível. E também eu queria falar de um exemplo muito bom, que é da Alane. Alane, se você está assistindo esse podcast, nós chamamos Saudades. Muito.
A Laine, ela é formada em agronomia, não é agropecuária, ao contrário do que alguns pensam. Eu mesma falei errado. Ela é formada em agronomia e ela hoje é missionária lá na base do Gotas de Compaixão. Integral, né? Integral. Então ela faz tudo. Ela dá aula de inglês, ela toca, ela canta, ela prega, mas ela também consegue colocar em prática aquilo que ela se formou. Então quando você vai numa parte lá da base, você vai ver a plantação. Tudo que ela plantou, tudo que ela esquematizou com o conhecimento que Deus permitiu que ela adquirisse até ali. Então talvez você pense, nossa, mas eu fiz um curso de engenharia, tem um lugar para você lá. Ah, mas eu fiz um curso de letras, tem um lugar para você lá. Ou ao contrário, né? Fala assim, não, para que eu vou fazer faculdade de letras se eu quero ser missionário, eu quero servir a Jesus, né? Pelo contrário, né? O pensamento tem que ser o contrário disso. E até o que faz sentido, que eu estava dando uma lida nas anotações da época da eclosão, e tem um momento que fala até sobre isso, né? E o que a Gleice falou, de que quando a gente chegou lá, as coisas só foram se confirmando, é disso também, porque teve um momento da aula que falava sobre a preparação, né? Que para a gente, assim, não deixar de estudar, né? Você não deixar de se preparar, né? Seja sendo uma... Eu acabei te cortando, claro, né? Mas seja sendo agrônomo, seja sendo professor, seja sendo igual o pessoal que foi lá que ensinou arte circense, né? Talvez isso não faça muito sentido na cabeça de muita gente, né? Que eu falo, como assim foram lá ensinar arte circense? Gente, se vocês virem o que aquelas crianças, né? Acho que até trazendo uma similaridade, porque lá a base ela é voltada para as crianças, né? A visão dos pastores nessa base é ensinar o reino, implantar a cultura através das crianças, né? E aí assim alcançar a família dessas crianças. E isso tem acontecido já, graças a Deus. E assim é sensacional porque você vê a cultura já neles, assim, sabe, a forma que o pastoreio realmente do pastor nessas crianças já está acontecendo real. E aí essa questão do circo, essa questão do ensinar a eles são assim sensacionais, porque assim, por mais que tá fazendo como que chamava lá os tecidos, na argola, eu não lembro muito bem os nomes, mas assim, isso gera uma disciplina, gera, tipo, eles têm o empenho, a dedicação, a forma física, o exercício, tipo, vai gerando várias coisas, não é simplesmente, vou subir lá no tecido, porque o trem difícil, eu mesmo não consegui, né? Eu não consegui. Não é fácil, não é simplesmente você sentar lá no bambolê, né? No bambolê suspenso e pronto. As crianças, e assim, beleza, criança é mais fácil e tal. Mas elas têm sim uma disciplina. E aí, assim, por mais. Se o pastor, acho que assim. Claro, não estou, né, limitando isso, mas precisaria, acho que ele ter colocado a vida cotidiana nisso, tipo, ensinar Jesus no cotidiano, tipo, sensacional, porque é isso que acontece lá, né? E isso é muito importante com o conhecimento, né? Tipo, igual ele fez toda aquela parte lá do encanamento, do poço, de não sei o quê. E você fala, gente, mas aprendeu aonde? Foi Deus que te deu esse dom? Eu falo assim, não, porque eu sei, aí eu conheci pessoas, tipo, estudantes vieram aqui, ajudaram a construir um poço e tudo mais. E aí você fala, cara, pensa, os estudantes conseguiram levar para aquele lugar o encanamento, tipo, chegar a água naquele lugar. E às vezes, assim, a gente fala assim, não tenho nada para dar para Deus. A gente tem muita coisa, assim. Eu quero falar uma coisa que, além de tudo aquilo que é feito com as crianças, eu também quero falar da Nath, o cheiro, se você estiver assistindo. A Nath é uma pessoa incrível, ela é cabeleireira e, assim, lá ela trabalha com isso. Então, um dos meios que ela teve para alcançar muitas mulheres foi ela dando curso, né? Ela, lá na Casa dos Missionários, ela pegou um espaço lá e aí lá ela dá as aulas e tudo mais. Então, esse foi um meio estratégico para que vidas pudessem ser alcançadas também. Porque a gente entende, né, que quando tem ali uma criança, tem um pai, tem uma mãe, então, de certa forma, né, todas as pessoas são alcançadas. Eu acredito que Deus ele usa de muitas estratégias e essa foi uma das que Deus deu para ela. Então eu fiquei muito impressionada também com isso, porque assim, poxa, alguém pode falar, mas eu sou cabeleireira, eu sou manicure, como é que eu vou pro campo, por exemplo? Então esteja disponível, né, para que Deus te use. Talvez você ache que o seu serviço não é algo importante, só que Deus só quer que você esteja disponível
para que quando você estiver lá, estiver pronto, ele te dê estratégia e que você possa ser usado por Deus, porque uma das coisas que a gente teve um culto, né, lá em Tarrafas mesmo. E aí vieram muitas pessoas, e eu fiquei observando que a maioria tinha ali um relacionamento próximo com a Nath, que ela chegava e falava com as pessoas. Então, eu consegui ver que, poxa, foi desse jeito que, através da vida dela, que ela se dispôs. Talvez ela poderia falar assim, olha, eu não quero mais saber de cabeleireiro, eu só quero viver aqui integralmente, porque ela é missionária integral lá. E ponto. Mas não, ela ainda se dispôs a isso. E eu fico muito impressionada, porque às vezes a gente se limita muito, né? Eu não vou fazer isso, né? Porque eu não tenho nada para oferecer, como a gente tinha falado, né? Sim. Eu não tenho nada para oferecer, mas a gente tem a nossa vida, tem o nosso fôlego de vida. Eu sempre penso isso. Eu acho que eu escutei em algum lugar. Mas eu sempre penso a respeito da disposição. Porque se a gente for parar para pensar, mesmo que a gente tenha talvez uma ótima faculdade, mas se a gente não estiver disposto para ser usado por Deus, para fazer a vontade de Deus, talvez em algum momento aquilo vai ser inútil, né? A gente está falando de reconciliar os povos, então hoje para mim isso faz todo sentido. Sensacional, sensacional. E eu fiquei pensando nisso, do quão importante é a disposição, porque às vezes a gente prioriza outras coisas. Então a gente pensa, eu tenho tempo, eu tenho dinheiro, e a disposição, tipo... Zero. Eu acho que a gente é um bom exemplo de pessoas que não tinha... eu não tinha nada. Oh, Deus. Mas eu vi uma frase essa semana, a gente tá muito das frases, né? Não vem aqui com essas pensadoras, pessoal. Uma frase essa semana fala assim, uma igreja não é pobre porque faz missões, mas ela é pobre por não fazer missões. Tipo, a ausência da missão causa esse déficit na igreja. Então, talvez você pense, você fala, eu tenho uma habilidade, eu até tenho tempo, mas e os recursos? E o que Deus precisa, ele é do seu sim, é do seu passo rumo a isso. São passos de fé, né? São passos de fé. Então, se você tem a disposição, se você tem esse sim no seu coração, Deus vai prover os recursos que são necessários para que você chegue até lá. E quando você chegar lá, gente, viver... Quando você passa um tempo no campo missionário, é porque quando a gente está, por exemplo, no nosso cotidiano hoje, na nossa realidade, você vai para o trabalho, você vai para a escola, e esses podem ser seu campo, sim, né, se você é intencional nisso. Mas lá é muito bom, porque você experimenta de viver 24 horas com pessoas... Sim. Com pessoas que professam a mesma fé que você, que estão no mesmo pique que você, com a mesma missão que você. Então, tipo, tudo é dividido, sempre cabe mais um na mesa. Tem os devocionais que são juntos. Então, isso me faz lembrar muito... Eu já falei isso antes, em algum momento, de quando eu estava em Roraima, eu tive essa sensação. E quando eu estava agora, de novo, no Ceará, eu tive essa mesma sensação de talvez fossem assim com os discípulos, sabe? De parecer... de como era a realidade com eles, do partir do pão, sabe? De você ter tempo de comunhão junto. E eu acho que isso é tão importante, isso é tão sensacional, porque o missionário precisa disso. Então, às vezes você vai para o campo e você está pensando, não, eu quero só ir ao encontro dos que não foram alcançados, das pessoas que vão estar lá. Mas os missionários também precisam da sua atenção, do seu amor e do seu cuidado. E eu acho que isso foi uma das coisas que mais foi um diferencial para mim nessa viagem de janeiro. Porque quando a gente chegou lá, acho que as meninas até falaram já, né? A gente teve um estreitamento de laços muito grande com os missionários da base, de poder conversar com eles, de entender a história deles, de ter tempo de mesa, de ouvi-los, de poder, de alguma maneira, também servi-los de alguma forma. Então, acho que isso, às vezes, é alguma coisa que a gente não pensa, né? Do cuidado com aqueles que já estão no campo, daqueles que vivem para que os povos sejam reconciliados integralmente. Então, essas pessoas precisam de oração, porque elas deixaram tudo, então as famílias delas às vezes estão muito longe. Essas pessoas precisam de cuidados, de psicólogos, essas pessoas precisam de todo o suporte que a igreja pode oferecer, né? Sim. E da mesma forma, né, que essa pessoa, né, o missionário, foi chamado para estar no campo, existem as pessoas que são chamadas para sustentar as pessoas que estão no campo. Nossa, é verdade. Né? É a forma também de fazer missões. Porque, assim, existe uma vertente gigantesca, né, de como fazer missões. E aí, assim,
claro, a igreja tem o dever, sim, né, de sustentar aquelas pessoas, mas, infelizmente, tem muitas pessoas que estão no campo de uma certa forma desigrejados, vamos dizer assim, né? Porque, às vezes, a igreja não apoia isso, mas não é porque aquele missionário está sendo rebelde, né? Porque o chamado dele para isso é tão grande, mas, assim, você precisa, né, entender a sua obediência, né? Se, tipo, é um chamado de Deus para você, então, muitos casos vão, né, precisar obedecer a Deus, né? Infelizmente, a igreja não vai dar o apoio, mesmo assim, estando ligado à igreja, mas a igreja não vai dar o apoio. Isso acontece muito. Então, nós ó, eles, essas pessoas que estão no campo, amém. Quem quiser dar um apoio aí, meu Pix tá passando aqui embaixo para vocês. Mas essas pessoas precisam desse sustento. O reino precisa desse investimento. Né? Você, mas, nossa, Deus não pode sustentar? Pode, claro que pode. E é através da vida dessas pessoas. Às vezes, assim, Deus vai te abençoar tendo você fala assim, nossa, mas o meu pensamento é trabalhar, meu pensamento é... sei lá, é na indústria, é ganhar muito dinheiro. Não está errado. E aí, Deus vai te usar nesse sentido o quê? Tipo, de você multiplicar com aqueles que estão no campo. Né? Porque, até voltando ainda nessa parte das funções, do que incomodar, lembra muito do versículo, que os campos são muito grandes, né? Tipo, faltam muitos trabalhadores. Por quê? Porque não é somente um missionário no sentido assim, somente a pessoa para fazer uma função. Precisa de várias funções. A gente já mencionou várias aqui, né? E precisa daquela pessoa que vai fazer a comida para as pessoas, precisa daquele que vai limpar. Né, precisam de muitas coisas. E aí, como, né, cada uma que já falou puxou sardinha da sua missionária, né? Eu vou puxar da minha, da Júlia, né? Que a missionária lá também da base integral da casa, e ela é na parte assim muito sensacional, que ela é bem assim mestre da palavra, né? Tanto que a função dela em si assim lá na base é ministrar a palavra para as crianças. E aí muito mais do que todas essas coisas, isso com certeza é muito importante. Então às vezes a gente tá assim, poxa, mas tudo bem, né? Eu já li a Bíblia inteira, já entendi, já sei o plano da salvação, sei isso e aquilo. Só isso? Tipo, não é só isso, né? Às vezes você precisa se preparar. A oportunidade que você tem, seja na escola, Faro, seja, né, um ensinamento específico de algo, talvez você fale assim, nossa, não sei para que eu estou lendo sobre isso, mas você vai ter a oportunidade de pegar e ensinar para alguém. Né? Isso é missões. Né? E lá, no caso da Júlia, tipo, ela dava esses ensinamentos para as crianças. E até uma certa conversa assim, com ela estava falando assim, poxa, eu me preparei demais para vir para cá. Porque ela passou por um período para, né, como que se diz? Um Preparatório? É um preparatório? Antes, né, que ela é daqui de São Paulo, então antes de ir, ela ficou por um tempo de observação também, né, do pastor dela e tal. E nisso ela se preparou. E ela, assim, acho que foi o período, assim, posso estar errada, né, mas acho que foi um dos períodos que ela mais foi se preparando. Então, aquela bagagem dela ali, no secreto, serviu para ela estar ali. Então, por mais que assim, nossa, mas eu não tenho, sei lá, né, não vou conseguir igual o exemplo da Nath. Ela, além dela mostrar, tipo, o que Deus pode fazer na vida das pessoas, ela está dando uma profissão para aquelas mulheres e homens, que ela também, né? Eu não sei se ela dá aula para homem, para homem também. É, porque ela corta cabelo de homem também. Então tem isso, ela ainda dá a profissão para as pessoas. E lá é um lugar assim muito escasso, tanto que assim, em janeiro tinha das alunas dela 2 pessoas estavam atendendo. Então assim, da cidadezinha toda 2 pessoas era cabeleireira. Sim. E aqui você fala assim, nossa, gente, é comum, toda rua tem 5 cabeleireiros, cada esquina, né? Cada esquina tem um lugar. E aí ela tá gerando profissões, ela tá gerando, sabe, pessoas para trazendo até a esperança, o seu próprio negócio, exatamente. Porque lá eles ainda vivem muito da própria plantação, do próprio cultivo de animais, lá, galinhas vendendo os ovos e tudo mais. E aí, isso é muito incomum ainda lá. Então, a Nath, por exemplo, ela está gerando emprego, né? Ela está levando a vida dela, né? O que ela aprendeu. Mas, acima de tudo, ela também tem que levar a palavra. Né? Tanto que um dia eu perguntei para ela, eu falei, nossa, mas quanto você cobra para dar o curso? Ela, claro que eu não cobro nada.
nada, né? Aí eu falei, nossa, então, tipo assim, é um serviço dela, é uma entrega. Mas ela também, em troca, ela fala assim, não, eu cobro, tipo, não cobro, mas assim, eu ministro algo para eles também, para meus alunos. Falo, ó, vamos ler sobre isso, eu também ensino a palavra, eu não ensino somente as teorias do corte e tal. Não, a pessoa, por mais que ela não queira, fala assim, se você quer aprender a cortar o cabelo, você também vai aprender a palavra. Sim. De alguma forma ela vai receber. Então, assim, é muito sensacional, porque existem inúmeras formas. E aí, assim, a gente, pensando nisso, falou, nossa, mas tá bom, tá lá e tudo mais. Claro, é um campo já até mais propício para isso. Mas daria também para você, gente, fazer, sei lá, você fazer onde você mora. Só que acho que hoje, sei lá, acho que a pessoa tem que estar muito ali, porque fala assim, eu vou dar um curso de graça, no caso da Nath. Tipo assim, eu vou fazer isso. Não que cobrando não vá ser também, entendeu? Mas, assim, é uma forma, sabe, de você ganhar as pessoas, de você ser um Pescador. um pescador, de você levar a palavra, de você fazer missões, né? Missões também não está atrelado somente a ir para outro lugar, a ir para o Nordeste, a ir somente lá nos confins da terra, literalmente, né? Missões é ali no seu trabalho, né? Até aí voltando para o caso do investidor, missões também é no trabalho, né? Porque às vezes assim, lá no lugar, nas grandes empresas, nos business e tudo mais, tipo, alguém precisa chegar lá para ministrar no coração dessas pessoas, né? Alguém, aí entra a história dos 7 montes, mas alguém precisa chegar lá naquela pessoa, ou aquela pessoa já tem Jesus no coração, mas, tipo, precisa alguém naquele lugar. Então, é muito assim, é um lugar muito vasto, né? Muitas coisas, é muito extenso. Eu acho que a gente, né, tipo, de muitos anos cresceu meio limitado, achando assim, não, eu vou dar aqui minha ofertinha de R$ 10 no terceiro domingo do mês e amém. Já fiz a minha contribuição com missões e é isso, missões é só lá na África e tal. Não. Né? E aí entra até na questão que missões também às vezes tem alguém lá na rua da sua casa, né? Às vezes dentro de casa, né? Exatamente. Sim. E eu acho que eu lembrei da escola do Eclosão, uma das aulas que falou muito sobre isso, de você ser intencional para você ser missionário. Sim. Que às vezes as pessoas pensam que o simples fato delas serem pessoas que professam a fé, que conhecem a Jesus, que amam a Jesus, eu sou cristão, então eu estou num trabalho, logo sou um missionário? Não. Você precisa se mover intencionalmente no seu trabalho, na sua faculdade, para que você seja um missionário. Né? Não basta só, eu acredito em Jesus, Jesus é meu salvador, então eu estou nesse lugar, então eu sou missionário aqui. Ainda que você não faça nada, eu sou missionário. Não é assim, é questão de ser intencional. Igual as meninas falaram, a Nath dá um curso de cabeleireira, mas através desse curso ela prega a palavra. Então, na sua faculdade, se você é um missionário, não sei, você de alguma maneira você prega a palavra naquele lugar, você faz algo que desperta as pessoas para Cristo. Não basta simplesmente que você seja um bom cristãozinho no lugar onde você está, que você já fala, eu sou um missionário no meu trabalho, no meu emprego, onde botar eu estou. uns jargões, né? Isso. Tá repreendido. Glória a Deus. Misericórdia. Nossa, glória a Deus. Sim. Não, que não possa falar isso. Então, essa questão da intencionalidade é muito importante. Sim. E da gente ampliar a nossa conversa para outros lugares, né? Então, por exemplo, povos não alcançados não é somente o pessoal sertanejo, quem mora no sertão do Nordeste. Nós temos os povos indígenas, né? Que tem até o SINC, que é uma outra base que a gente tem conexão. Pastora Ana, pastor Giovanni, toda a galera. E eles realizam um trabalho sensacional também de treinar indígenas para que eles voltem para suas comunidades e preguem o evangelho. E é algo incrível, porque assim, nem todas as comunidades indígenas têm a porta aberta para que uma pessoa que não seja um indígena, que não seja daquele povo, entre e fale algo. Então, eles pregam a palavra para esse povo, para que eles mesmos voltem às suas comunidades e preguem. Então, é algo incrível. Sim. E é algo também muito respeitoso. Assim, quando você vai ver na internet, você vai ler muita coisa de pessoas que sequer estiveram perto de campos como esse, mas que falam, não, mas você vai desrespeitar a cultura deles. Mas você vai ferir aquilo que eles têm como princípio, aquilo que... E não, quando você chegar lá, é algo tão sensacional. Eu lembro que a Kellyanne, ela é uma das missionárias da base, ela é do Darora, né? E eu estava conversando com ela justamente sobre isso, e ela falou assim, não,
Antes a gente dançava para o sol, agora a gente dança para Jesus. Antes a gente fazia essa bebida, essa comida para consagrar os deuses. Agora a gente faz isso para Jesus. Então eles continuam com as práticas deles, com aquilo que é cultural, com as pinturas, com o idioma, com o jeito que eles falam, com o dialeto, com todo o comportamento, mas tudo agora é para Cristo, tudo agora é para Jesus. Então existe muito respeito, não existe uma coisa de superioridade, tipo assim, eu cheguei aqui, eu vou te falar o que é o certo. Não, olha, eu sou assim como você e eu quero apresentar Jesus, sabe? Pode ser que eu não seja indígena como você é, mas o mesmo Jesus que morreu por você, morreu por mim. Então nós somos irmãos em Cristo. Eu acho isso incrível. Sim. Então isso quebra uma série de paradigmas sobre a população indígena. E também tem outros povos que, pra gente que mora em São Paulo, talvez seja uma população mais evidente, como a população que é moradora de rua, as mulheres que hoje trabalham com prostituição. Esses são povos que talvez você nem escute falar com tanta frequência, mas são povos não alcançados. Sim. E você não precisa ir muito longe. A gente, onde a gente está agora aqui, em Santana de Parnaíba, na Fazendinha, no prédio da Igreja Faros, se eu ando 3 ruas pra frente, eu encontro uma população assim. Eu encontro gente que mora na rua, eu encontro gente que está se prostituindo para ganhar a vida. Então, os campos estão brancos, a seara é grande, mas onde estão os trabalhadores? Não precisa ir muito longe para a gente encontrar, né? Sim, e até essa questão dos povos não alcançados. Será que, eu não sei, mas pelo menos eu já por um tempo, eu já tive essa questão assim de tipo, será que ainda existe tantas pessoas não alcançadas assim? Porque dá essa impressão, né? Às vezes, você olha na internet, dá a impressão de que todo mundo conhece Jesus. Se você segue a maioria cristãos, né? Você vai pensar, nossa, todo mundo é crente já, nossa, já tá acabando. Mas não, existem muitas pessoas, existe sim, né? Isso, por exemplo, né, falando então, voltando lá pro pessoal da base, assim, gente, é no Ceará, é pertinho assim, mas é no Ceará, todo mundo Brasil, sabe onde é o Ceará, é um estado conhecido, e aí vai para uma cidade conhecida, e aí você fala assim, gente, às vezes assim, eles ainda não têm todas essas coisas, assim, as pessoas vivem, né, como eu falei, vivem da sua plantação, tipo, trocar, falar assim, olha, eu preciso de 10 ovos, toma aqui 5 tomates, por exemplo, né? E isso é muito real ainda para eles nesse ano, eu não sei, para mim chocou muito, né? Achei muito ainda, nossa, né? Parece que não, sei lá, não bate a realidade, mas isso acontece. E aí eu lembrei que eles, o pastor, os pastores lá na base, né, o pastor Carlos, a pastora Gi também, e eles sensacionais, Gi, você mora no nosso coração, no saudades, nossa, cadeira. E essa questão da intencionalidade é assim muito não tem como não ter o retorno, né? Porque eles têm a intenção desde a hora que eles chegam à hora que eles vão embora, né? E tem isso também, que eles estão formando missionários lá, né? Porque lá na parte de umbuzeiro, né, que é porque assim, eles moram em Tarrafas, então, vamos supor assim, num bairro do lado, e aí Umbuzeiro é em outro bairro, só que lá eles chamam de sítio. E aí o caminho que é o difícil, tal, para chegar, por isso que eles se tornam até esses povos literalmente não alcançados, né? Porque é muito difícil mesmo, né? Isso, a base está lá há quase 4 anos, e depois que a base chegou lá, que a água encanada chegou na casa dessas pessoas, a eletricidade chegou na casa dessas pessoas, aí você pensa assim, cara, 4 anos atrás, como assim? Né? Ainda agora tem pessoas que não têm isso, não tem água encanada, não tem internet, Wi-Fi, né, o tempo todo disponível. E essas pessoas conseguiram levar. Então, a intencionalidade deles está transformando vidas e eles estão formando missionários. Né? Eles têm um grupo já de adolescentes, né, que estão já nessa pegada de tipo ser missionários e vão alcançar, né, um buzeiro todo, né, e depois sairão de lá para alcançar outras pessoas. Então o foco deles hoje, eu acho que também uma coisa que pega bastante isso, de não querer abraçar o mundo, né, porque eles assim, igual
esses adolescentes, vamos supor, tipo, nossa, é sensacional, já peguei um monte de coisa, 4 anos aqui, ó, dia e noite, noite e dia, né, com os pastores e tal, sendo intencionais, mas eu quero sair daqui, eu quero alcançar outros lugares. Não, eles pensam assim, não, eu quero alcançar um buzeiro, tipo, vamos terminar o trabalho que começamos aqui, né, é se juntar, é somando ao trabalho dos pastores, né, do pastor Carlos e a Gi, e vamos somar e terminar esse trabalho. Porque é isso, né? Porque, tipo, depois de tudo isso, não tem como. O plano, né? O plano de Deus, quando Jesus veio, né? A volta de Jesus é para isso, para que depois que todos os povos, todos conhecessem Jesus, comece a volta dele. Mas aí, se a gente ficar nessa de, vou abraçar o mundo, começa o trabalho aqui, termina ali, não vai dar certo. Então, a forma que eles estão fazendo, assim, claro que outros lugares também fazem, mas o que a gente pôde ver, essa intencionalidade deles, assim, é muito sensacional. E, tipo, isso faz parte deles, no natural. Se você for conversar agora, né, a gente até encontrou eles há uns meses atrás, que eles estavam aqui em São Paulo, e, assim, nada mudou. E, voltando na parte das artes e ciências que a gente comentou aqui, né, assim como o pessoal lá de Roraima, que eles têm a cultura dele, que eles continuam dançando, continuam pintando, mas eles falam assim, não, eu vou fazer isso para adoração a Deus, aquilo que aquelas crianças aprenderam, eles também fazem com essa mesma intenção. Se você chega lá e fala assim, olha, vamos fazer agora o momento do culto. E tal, normal, louvor, palavra e tal. Mas no momento do louvor, aí daqui a pouco levanta uma criança e vai dançar, levanta outra e vai começar a subir no pano. E assim, fala, não, mas é somente porque eles estão brincando? Não, eles aprenderam, né? Aquelas pessoas que foram lá ensinar isso, também ensinaram essa intenção, essa forma de adoração. Então, eles carregam isso, né? De falar assim, não, eu estou fazendo aqui, estou subindo no pano, estou fazendo tal, mas é para adoração a Deus. Né? Isso, sensacional. Então, tipo assim, todo o trabalho que eles fazem, assim, até toda a parte também de marcenaria, que o pastor, ele é sensacional, porque, assim, gente, todas aquelas crianças sabem fazer marcenaria. Sim. É muito sensacional. E assim, eles contribuem de uma forma, assim, muito grande mesmo. E o pastor ensina aquilo de uma forma intencional. Acho que intencionalidade é a palavra-chave. E eles sabem, assim, que todo o trabalho deles é por algo, assim, agradando a Deus. Aí você vê lá e fala assim, olha, a gente cavou esse buraco, ó, eu ajudei, estou construindo uma história, né, eu estou mudando destinos. Então, tipo assim, o pastor também, ele carrega tão isso de que assim, o que eles estão fazendo lá é para mudar a história, nada é oculto, vamos dizer assim, eu estou aqui, né, eu vim aqui como missionário para ajudar vocês, mas ele compartilha esse plano, sabe? Com as pessoas, que ele poderia falar assim, não, eu estou aqui só por estar, sabe? Não sei se dá para entender, mas, tipo assim, as crianças sabem disso, sabem dessa intenção dele, que ele está levando uma palavra para mudar aquelas vidas. E as crianças também fazem, tipo assim, já carregam isso também. Assim, não, eu ajudei isso, não, eu limpo aqui, porque eu estou plantando essas coisas aqui, porque a missionária ensinou, porque as plantas são de Deus, e por aí vai. E eles estão criando, assim, pessoas sensacionais com a vida deles, né? Sim. E até uma das coisas, assim, que me impactou de uma forma extraordinária foi porque a minha realidade não é diferente da que eu vi lá. Eu até falava algumas coisas para as meninas, assim, eu entendo disso, eu conheço isso. Porque a minha criação, eu sou do Nordeste, a minha criação foi exatamente daquela forma, daquele jeito. A gente pegava água no poço, essas coisas tudo. Então, quando eu vi a gente chegando lá, quando eu vi o local, assim, foi como se eu tivesse tido uma visão, assim, tivesse voltado no tempo, porque eu lembrei da minha infância. Mas não foi isso, assim, que me impactou. Foi ver que pessoas estavam indo até aquele lugar, que esperança, porque quando eu lembro da minha infância, assim, eu lembro que eu não tinha esperança de jeito nenhum, assim. Eu me lembro que minha gente, morava no interior daquele jeitinho. E eu lembro que eu chorava tanto, eu falava, eu quero ir pra cidade, não sei o quê. E não era a capital, era a Tarrafas, tipo assim, sabe? E aí eu lembro que a gente chegando naquele lugar,
eu vi aquelas crianças, a coisa mais linda, meu Deus. E era como se eu me visse, eu visse os meus irmãos. E eu falei, Deus, obrigada. Obrigada por estar vendo isso aqui hoje. Obrigada porque eu entendo que o chamado que o Senhor tem para a vida de cada um é muito importante. É essencial que as pessoas realmente estejam naquele lugar. Porque é através da sua vida, você que pode estar lá. É através de você que Deus pode estar ali dando esperança para aquelas crianças. Talvez a gente olhe e fale, meu Deus, mas é tão pequena. Mas talvez a palavra que vai sair da sua boca vai gerar uma semente genuína, sabe? Algo que vai vir de Deus de verdade. Eu fiquei muito feliz, assim, em muitos momentos, por ver eles muito empolgados com tudo aquilo que estava acontecendo, né? E eu fico falando, Deus, eu lembro que eu chorava tanto por não estar aqui, né, na época que eu morava e tudo mais, e ver a alegria deles de estar lá, de fazer o que eles fazem. E teve um momento que choveu muito, né? E nada diferente do que eu já vivi, e eles super felizes e tudo mais. E eu me lembrando, falei, meu Deus, teve momentos que eu falava assim, eu não quero ficar nessa chuva. Já estava cansada de viver uma vida totalmente sem esperança, né? Mas o reino de Deus, quando ele chega até as pessoas, tem uma transformação, vem uma luz até aquelas pessoas. Então, de tudo aquilo que eu vi, né? O pastor Carlos, né? E a pastora Gi, eles entregando a vida deles em amor ao reino de Deus, em discipular aquelas pessoas, né? Porque foi um processo, foi um tempo, a gente fala, né, que foi 4 anos, mas foi um tempo que eles passaram por muitas coisas, enfrentaram muitos desafios, e mesmo assim eles não desistiram de levar a palavra de Deus, porque o que trouxe esperança foi a palavra de Deus, que é aquilo que transforma as nossas vidas. Talvez na minha infância alguém poderia ter chegado e falado uma grande coisa, e talvez eu estaria carregando isso até hoje, mas se não fosse a palavra de Deus, né, não teria nenhuma transformação. Então, é do mesmo jeito. A gente precisa ser intencional, como a gente tá falando aqui, né? É importante que quando a gente se dispor a ir para o campo, a gente não só esteja pensando na experiência que a gente vai ter, porque a gente tem sim, mas que a gente pense na transformação que Jesus vai levar até aquelas pessoas. Com toda certeza, antes de nós irmos até lá, a gente já foi transformado, já foi tocado por Deus. Então, que nós possamos levar essa luz que vem de Deus. Amém? Amém. Amém. Eu lembrei agora, você comentou sobre o cuidado, né, com eles, que aí eu fui para a parte do investidor, né, dos mantenedores, né, e tudo mais. E aí é tão sensacional que, assim, tem também os próprios missionários, né, que a missão deles é cuidar dessas pessoas lá no campo, né? E tem a Brenda, sensacional, Sim. Brenda. Linda. A gente tá muito mandando. Ai, a gente é muito beijos, pessoal. Vou mandar falar assim, olha, falamos de vocês nesses podcasts. Sim. E assim, a Brenda, ela tem uma história assim muito sensacional, e ela é psicóloga, né? E ela, junto com outras amigas psicólogas também, né? Deus tem um chamado assim muito sensacional na vida delas, e elas têm um ministério de cuidar dos missionários, dando esse suporte psicológico mesmo, né, para eles e tudo mais. E elas servem de forma integral, né, a gente até participou, acho que, tipo, de um pouquinho dessa transição, no caso até da Brenda, né, que ela estava naquela coisa do trabalho e tudo Aí, a gente mais. ficou correndo atrás do dela tratar, também, né? do tratar de Deus. Oi, Brenda. Love you. Mas, assim, é muito sensacional, gente, porque... dá vontade, que você vai lembrando das coisas, dá vontade de falar um montão de coisa. Sim. Mas, assim, tem muita coisa, sabe? A gente... eu acho, assim, é comum todo mundo pensar assim, tá bom, mas para que eu sirvo? Né? Qual é o meu chamado? Gente, realmente tem muita coisa que dá para fazer, tem muita coisa, assim, que a pessoa... nós somos úteis. Porque, assim...
a gente fala muito sobre isso, eu acho que, né, eu mesmo já orei muitas vezes sobre isso, de sermos a ferramenta. Então, a ferramenta não escolhe o que ela vai fazer, é o condutor, é a pessoa que está ali que vai decidir como que ela vai usar. Claro, tem as ferramentas específicas que só servem para aquelas coisas, mas assim, quando você se dispõe a falar assim, Deus, eis-me aqui, o que eu tenho? Claro que você não pode ficar sentado esperando e falar assim, não, tá bom, então eu vou ficar aqui, deixa eu pegar aqui, entrar na rede social que eu vou esperar o meu tempo. Não, esse tempo, né, tipo, se você não sei, seja pouco tempo ou muito tempo na presença de Deus, mas aproveite o tempo, coloque o tempo ao seu favor, sabe? Se prepare para algo, porque de alguma forma Deus vai te usar, sabe? Seja aqui, ou seja, sei lá, você se mudando. Já pensou? Você, sei lá, vai morar em um lugar, né, sei lá, por uma questão de emprego e vai para outra cidade, chega lá, ninguém conhece a Jesus, só você. É você o missionário responsável ali naquele lugar. É forte, mas assim, já pensou se chegar num lugar desse e falar assim, não, eu tenho um pouco, mas aqui não, eu tenho Deus, eu creio. E, cara, você chegou ali num povo não alcançado. E, assim, Deus vai te usar de acordo, assim, com a sua disposição. Então, se você tiver coisas... Não que, assim, Deus precise da sua ajuda, claro que não, mas, assim, quanto mais ferramentas você tiver, mais conteúdo também você tiver, cara... sensacional, você vai conseguir, e fora que isso, abre portas, né, porque quanto mais, teve algumas coisas também na aula que falava sobre isso, né, aquela missionária, eu acho que o nome dela era Lisa, que ela mora... Ela é brasileira, mora em Moçambique, e ela estava falando muito sobre isso, porque existem agências também que fazem toda essa questão de enviar os missionários, né? Uma coisa, essa parte burocrática que realmente existe, tipo, uma agência que aí a agência cuida dos missionários e tal, muito legal. E ela fala assim também sobre os relacionamentos, né? Que nós precisamos ter esse relacionamento, porque ele abre portas. Não é só questão assim, eu vou fazer amizade com o pessoal da outra igreja, sei lá, só por... Não, você, aí entra até a questão da unidade, né? Porque você cria pontes, né? Você se conecta com outras pessoas, você vai... além de você... como que se diz? Tipo, além de você aprender, né, com essas pessoas, você pode, sei lá, você vai sendo levado para outros lugares, né? Existem muitos exemplos disso. Por exemplo, hoje, aqui na Faros, né, nós faz parte também, que é o Ronaldo. Ele é muito sensacional com isso. Ele conhece muitas pessoas e nós, né, como igreja, conseguimos servir essas pessoas. Sim. E ele, querendo ou não, ele é uma ponte disso, né? Esses dias... Nós, né, como igreja, fizemos um trabalho para ajudar umas pessoas e acredito que, assim, talvez hoje, se não tivesse essa ponte que é o Ronaldo, a gente não conseguiria chegar naquelas pessoas. Então, muitas vezes, você vai ser simplesmente essa ponte, mas não a simples ponte, não, porque vidas podem ser transformadas através das suas conexões, das pessoas com quem você se relaciona. Então, isso é muito importante, sabe? Por mais que, assim, a gente tem que, né, amar as pessoas, conhecer as pessoas, mas o nosso relacionamento, com quem que a gente está se relacionando, sabe? Não estou falando assim para você ser interesseiro nas relações, não, mas assim, para onde que essas relações estão levando, sabe? Então, o Ronaldo, né, mesmo, ele é uma pessoa assim, cara. Você fala assim, Ronaldo, eu queria tanto ajudar umas pessoas. Eu conheço umas pessoas, eu tenho um amigo ali que ele conhece um cara ali. Gente, ele conhece todo mundo. Conhece todo mundo. Isso é muito sensacional, porque você, olha, se você está querendo ajudar, o Ronaldo é a pessoa que você pode conectar hoje e ele vai te falar alguém que está precisando de uma ajuda, além dele também servir com total amor, né, de ser uma pessoa totalmente que tem bastante autoridade nisso também, nesse assunto. Então, existem inúmeras formas. E eu já querendo assim concluir minha parte, que eu já falei bastante, eu acho. Mas acho que as pessoas... É uma coisa que, quando a gente estava fazendo o curso, a gente colocou algumas perguntas, né, no Instagram da Faros. E aí eu lembro que uma pessoa... Não, na verdade, eu não lembro bem se foi uma pergunta ou se eu vi alguém falando em alguma coisa, mas era alguém próximo. E aí, falando disso, né, de missões, que tipo,
é só em outro lugar, né? Acho que a gente está até deixando um pouco claro aqui já que não é só isso, não é só em outros lugares, não é só fora da sua, porque é muito mais fácil, eu acho, viu? Você ser missionário, ou você contribuir, você amar as pessoas que estão mais distantes do que aqueles que estão próximos. Então, a missão, né? A missão começa dentro da sua casa, tanto que na nossa última aula com o Jimmy lá da Comunhão Sal e Luz, ele falou muito sobre isso, né? Sim. Sobre o missionário local, né? Ele ser missionário, ele falou assim, ó, eu sou missionário dentro da minha casa. Hoje de manhã eu servi a minha família, eu cuidei da minha família, né? Eu ministrei sobre eles, assim, com a minha vida. Eu servi eles. Então, não adianta vir aqui dar aula para vocês e falar sobre isso e não ser com quem está dormindo comigo, divide a cama comigo. Então, missões é muito isso mesmo. Os povos não alcançados muitas vezes estão mais próximo do que você imagina. Nossa, queria pegar esse gancho que você falou de... Eu achei que ele ia falar no sentido de, às vezes a pessoa quer ir para muito longe, mas não tem um bom testemunho nem na igreja local dela, sabe? A Júlia que a Sol falou, antes dela ir para o campo, ela passou por todo um período de observação na igreja local dela, tipo assim, para ter uma recomendação do pastor dela, para ser enviada pelo pastor dela. Então, às vezes, você fala assim, eu quero ser missionário, mas você não está nem no culto de domingo da sua igreja, sabe? Você, eu quero ir para tão longe, mas você não serve nem a sua igreja local, sabe? Deus vai multiplicar naquilo que você já semeia, sabe? Eu semeia no pouco, eu esqueci até a palavra. Seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. Que no muito te colocarei. Então, se nem na sua igreja local você consegue servir no pouco, como você quer ir para distante, quer ir para longe. Então, às vezes você fala assim, minha igreja não me apoia. Mas você nem é igreja com a sua igreja. Isso é verdade. Tipo, meu pastor não me envia. Mas você nunca serviu na sua comunidade local. Isso é primordial. Sim, sabe? O importante. testemunho na sua igreja local. Para que quando você for enviado, existam pessoas aqui que vão estar orando por você, enviando naquilo que eles podem, recursos financeiros. Isso foi uma das coisas que eu também observei muito quando a gente estava lá no Nordeste. A gente estava com um grupo maior de pessoas e todo mundo queria servir integralmente. Tava lá, né? Todo mundo falou assim, não, minha intenção é servir integralmente, é ficar aqui. E aí, umas pessoas responsáveis pela base estava entrevistando cada um deles, conversando sobre isso. E eu me lembro dele falar disso, da importância de que os missionários que estejam lá no campo tenham pastores locais orando pela vida deles, discipulando eles, mesmo à distância. Então, às vezes você pensa, às vezes é muito mais um pensamento de rebeldia, de ir para longe, do que realmente servir por amor, né? Então, isso é muito importante. O apoio da sua igreja local, você servir na sua igreja local primeiro, para que quando Deus te encaminhar para o lugar que você tem que ir, você já tenha um apoio de um corpo de Cristo, que não importa onde você esteja, eles vão estar te apoiando, eles vão estar cuidando de você. Então, isso é muito, muito importante. E até nesse mesmo contexto de... Quando a gente estava lá, todo mundo queria servir integralmente, né? E aí todo mundo queria perguntar, não, porque eu vim para ficar. Não, outra pessoa, eu vim para ficar. Glória a Deus por isso. Mas eu fiquei pensando assim, se eu não tivesse certo no meu coração do tempo que eu tinha que estar lá, eu teria sido facilmente levada. Sim. Então, às vezes, a gente é muito levado pelo que é o movimento do momento. Não, então, geral quer ficar aqui. Não, eu também vou ficar. Mas não, era até legal, que eu chegava assim, ele falava assim, não, eu vim ficar integralmente. Eu falei, não, eu vim, mas é para esse tempo. Jesus me chamou para esse tempo. E eu sabia disso, sabe? Você ter... Isso que a Sal falou, de você saber qual ferramenta você vai saber qual é o seu tempo devido para estar lá, né? Quando você vai para um campo missionário, você vive muita coisa sensacional e muita coisa intensa, mas você não pode se deixar levar pelas emoções. Sim. É algo também que eles falam lá, olha, você não pode ficar aqui só pela emoção, pelo calor do momento. Eles porque... são os primeiros, né? Isso. Porque é muito sensacional, mas assim, é punk também. É. Porque vai ter momentos que você, por exemplo, você vai hoje para uma base, mas assim, você não tem aquela intimidade com aquelas pessoas. Talvez, assim, aí você cria intimidade, igual na realidade de onde nós estávamos, era uma casa, a casa de missionários era com 3. E se Deus falasse, não, tô tirando essas 2, fica só uma e vem outras. Tipo assim, você tá morando com pessoas estranhas e aí não é fácil, né? Você tá longe da sua casa que você cresceu, você tá num campo missionário, tem essas dificuldades. Você ser integral e você depender do investimento das pessoas, o que é muito difícil, né? Que a gente precisa até
não somente a parte da igreja num todo, né, essa questão de enviar as pessoas, que é muito importante, mas assim, a questão da igreja manter, porque isso é muito escasso ainda, né? As pessoas têm muita dificuldade desse apoio financeiro também. Então, e mexe com isso tudo, porque tem muitas pessoas assim, igual não lembro exato. Por exemplo, a Nath, né? Ela era cabeleireira, ela era gerente no salão, tudo mais, tinha o dinheiro dela, tal, e se vê no campo. E aí, né? Tem essa parte difícil também, mas Deus sustenta todas essas coisas. Sim. Mas acho que essa glamourização também, né, tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes as pessoas, né, falam só da parte, não, olha, os campos são brancos, mas, né, poucos são os trabalhadores, eis-me aqui, envia-me a mim, tal, vou lá, levantei os meus sapatos, pode me levar. Mas, assim, você tem que ter a ciência de que não é somente dias bons, né, não é somente... né, bênçãos que você vai receber, não é todo dia que você vai receber o maná, né? E é por isso que eu volto a falar de novo das escolas missionárias, que é tão importante participar. Sim. Mesmo que você não vá aí, né, para um prático aí, mas é importante participar porque você vai ouvir muitas histórias, aprender muito sobre Sim. o campo missionário. Realmente, o que a Sol falou aqui sobre essa glamorização, assim, não é bem assim. Então, é importante que você conheça melhor. Mas é a vontade de Deus. Glória a Deus. Se é, amém. Mas procure saber mais, estude, esteja seguindo as pessoas certas aí no Instagram. Porque hoje em dia a gente está na rede social, gente. Então, se a gente está, é importante que a gente procure ver quem que é essas pessoas, saiba o máximo possível de informação para que a gente fale, pronto, Deus se enganou. Deus jamais se engana. Não, a gente pode se enganar, ele não pode. Então, às vezes, a gente age ali na emoção, né, na empolgação total. Então, é bom que a gente seja cauteloso o máximo possível para fazer, né, ali... A gente vai fazer o quê? Para Deus. Então, é bom que a gente faça da melhor forma. Amém? Sim. Porque as emoções vão passar, mas aquilo que Deus chamou para fazer permanece para sempre, Glória né? a Deus! Ai, Deus. Vamos agora ir para as considerações finais, porque a gente deve ter dado umas 2 horas de podcast, gente, porque de história em história, de momento em momento, a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando de tanta coisa. Mas eu queria abrir agora para vocês finalizarem as suas últimas palavras. Sol, com você. Não, falei de últimas palavras, lembrei da caçamba. Nossa, eu sabia que ela ia falar isso, eu sabia. Não. Várias as partes engraçadas que a gente estava falando no começo, mas tudo bem, deixa essa não é para membros, tá? Não, para membros, é só para membros mesmo. Faça parte do clube fechado. Sim. Mas falando sobre isso, eu até já tinha dado minhas considerações finais para a igreja, né, incentivar a igreja, mas a Gleice tocou nesse ponto mesmo sobre as escolas missionárias, né? Isso é muito sensacional mesmo, que acho que eu não sei quem está ouvindo esse podcast, mas, né, eu creio que as pessoas que serão alcançadas serão aquelas pessoas que, tipo, de alguma forma vão se movimentar para que algo mude. Talvez na sua igreja nada disso faça sentido, né? Tipo, falar assim, não, minha igreja é totalmente não missionária, porque hoje em dia, infelizmente, ainda existem essas igrejas que não pensam, né? Nós somos como flechas, nós precisamos realmente ser lançados, né? E a igreja precisa ter essa visão de missionários. Não quer dizer que ela está perdendo membros, não, né? Não é uma questão de, sabe, não é propriedade sua, mas é muito importante. Eu lembrei que a gente fez, né? Lembra que nós fizemos o curso de missões, Sim. E nós éramos da mesma turma, Sim. né? Ai, amiguinhas. E só uma palhinha dos membros. Mas assim, esse curso foi muito sensacional, de missões. Nós aprendemos muitas coisas, assim, sabe? A parte teórica é necessária também, porque quando a gente, né, acho que já ficou claro, quando a gente tem essa parte teórica também, você sabe por onde você está caminhando. E é isso que Deus fala, né, para a gente se preparar, porque quando fala assim, que tipo, muitos perecerão por falta de conhecimento, às vezes você está querendo fazer algo, você tem a motivação certa, você está entendendo o que você precisa fazer, mas você não está buscando conhecimento. Então,
aproveite essa oportunidade, sabe? Tipo, se você não sabe, procura, até chama no pessoal, as meninas aqui, ó, no direct. Chama ela, muito sábia ela. Pode chamar, eu passo os meus esboços para vocês. Mentira, não passo não. Mas assim, é muito bom falar sobre isso também, é muito bom ensinar, muito bom aprender, mas nós precisamos, né, como igreja, estar com essa visão aberta, ter essa unidade mesmo e sabe, que a gente ore mais por isso, sabe? Quando você, né, irmão, que está ouvindo isso, sabe, ore para que, não sei, talvez você pense assim, cara, eu não me vejo, eu não vou, mas assim, ore para que Deus te use de alguma forma, seja como mantenedor, seja servindo na sua igreja, né? Isso é muito importante, cara. Não pense assim, não, tá bom, eu vou ser um investidor, então eu vou servir na minha igreja aqui só dando dízimo e oferta, vou pagar assim, vou pagar o serviço. Não, sirva com a sua vida também, sabe? Seja servindo, lavando uma louça, limpando um chão. Isso também faz parte de missões, porque nós precisamos cuidar de tudo, nós precisamos servir. E então, assim, ore sobre isso, sabe? Oferte na vida. Pega um missionário, sei lá, se você não conhece, pode chamar a gente, que a gente conhece, assim, não que a gente conheça, tal, mas a gente tem pessoas para indicar, igual o pessoal da base, a gente realmente conheceu que o trabalho deles é sério, a gente conseguiu, sabe, quando você vive com a pessoa, assim, quando você senta à mesa, né, aquele assunto da mesa, quando você divide a cama, que a gente literalmente fez isso, e quando você, sabe, divide, assim, você conhece a pessoa, você vê a seriedade do trabalho. Então, a gente teve essa oportunidade de conhecer pessoas que têm essa seriedade com o reino. Então, né, se de alguma forma você quer ajudar, fala assim, olha, eu quero adotar, né, um missionário, sei lá, seja orando, seja para ofertar, seja cobrindo mesmo de oração, porque eles precisam muito, sabe? Procura a gente para a gente poder, né, expandir e contribuir dessa forma. Então, a minha consideração é isso, que a gente como igreja possa ajudar ainda mais, sabe, nisso, nesse trabalho, nessa expansão do reino, mesmo que não seja a gente, talvez a gente vai ser somente a ponte, talvez a pessoa vai precisar só passar por mim e pronto, não vai nem lembrar meu nome, não vai nem é sobre isso, sabe, mas que a gente não fique sendo tropeço no caminho de ninguém, e sim essa ponte mesmo. Exato, isso mesmo. E até só voltando rapidinho para o que a Sol falou, até se você quer ir lá na base Gotas de Compaixão, que é lá em Tarrafas, pode falar com a gente, tá? Que a gente passa o contato dos pastores de lá para que você possa doar aí, tá? A sua vida em favor do reino de Deus, para que você possa ter essa experiência que é única, amém? As minhas considerações finais, né? Eu quero falar rapidamente aqui sobre esse tempo, essa experiência que é única, você poder se colocar nessa posição de servir. Eu confesso que eu tive muito medo, assim, de ir, porque eu sempre acreditei em muitos paradigmas, eu acreditei que para ser um missionário, não é ser, porque eu fui consagrada, não é isso. Mas eu achava que eu precisava ser uma pessoa totalmente intocável, porque era isso que eu acreditava. Então, a partir do momento que eu passei por uma escola de missões, que eu já, como a gente falou, fizemos o ID, passei pelo Eclosão, então muitas coisas foram quebradas, então essa experiência para mim foi única. E eu convido você que está aí nos assistindo a ter essa experiência também. Eu acho que a gente falou muitas coisas aqui e eu espero que isso tenha enchido você de expectativa. Eu espero que você tenha sentido esse desejo de poder estar em um campo missionário. É importante, sim, você estar aí onde você mora, ser um missionário, ser essa pessoa que leva a palavra de Deus, leva com esperança. Enfim, mas se você quer ter essa experiência, como a gente estava falando aqui, né, de que a nossa ótica, ela talvez seja ampliada para que a gente possa ver muito mais além do que é realmente aquilo que é o reino de Deus, né? Porque às vezes a gente está aqui, igual a gente falou, né? Tá aqui na rede social, às vezes vendo as coisas aqui, todo mundo tá salvo, Jesus está pertinho de voltar, só que ainda existe muitas pessoas que ainda não foram alcançadas. Então, se coloque nessa posição,
sabe? De servir ao reino de Deus. Como a gente falou, eu acho que não dá para querer sair, fazer alguma performance aqui, né? Mas você pode ser um missionário aí na sua igreja, onde você está servindo, sabe? Hoje em dia a gente às vezes quer viver carregando fardos e fardos, porque eu já tive essa experiência e não foi assim. Só que talvez a sua expectativa estava em pessoas, não estava em Deus. Então, se coloca à disposição de Deus, entregue a sua vida para Ele, viva a boa, a perfeita e a vontade de Deus sobre a sua vida. Que nesse dia, né, nesse tempo que a gente vive, ainda é um tempo que tem muito caos, que você seja a voz que esteja ainda falando, ainda proclamando aí a palavra de Deus, trazendo esperança para essas pessoas. A gente tem tem ouvido falar de muitas pessoas que estão perdendo as suas esperanças. E nós continuamos. Isso. Crendo na esperança, porque ela não morreu, ela ressuscitou e ela está com o seu farol aceso aí. Então é só você levantar a mão assim, entendeu? E falar: Senhor, eu estou disposto, eis-me aqui, se prepare para o campo. É importante demais. E essas minhas considerações. Gente, sensacional. Eu quase levantei a mão. Eu quero! Eu quero! Mas se envolver em missões é se envolver no plano de Deus, né? Na volta de Jesus. Sim. Gente, Se envolva nos planos de Deus. Minha frase típica de A minha final outra de consideração final. Minha frase típica do final de podcast: o que dizer diante dessas coisas? Mas eu quero finalizar dizendo que existe uma série de pessoas que fica a vida toda esperando Deus aparecer na frente dele e falar: vai, meu filho, quando Deus já falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não faça com que Deus fique repetindo as mesmas coisas. Já existe um mandamento, já existe uma comissão diretamente para você. Se você já disse sim para Jesus, diga sim também para a obra dele. Diga sim também para aquilo que ele falou para que você faça. Diga sim para o povo que ele quer te encaminhar. Então, é isso. Muito obrigada para você que esteve conosco até esse final, que eu acredito que deu um tempão. Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos presentes no Instagram, Facebook, no Twitter e também no Spotify. Isso mesmo. Esse podcast também está no Spotify. Então acompanhe a gente nas redes sociais, compartilhe esse vídeo para que ele alcance o máximo de pessoas possíveis, para que o evangelho tome forma em lugares que nós não vamos chegar presencialmente, mas essa voz vai chegar. Então eu espero que você esteja incendiado pela verdade de reconciliar os povos, por levar a palavra àqueles que precisam, àqueles que nunca ouviram falar de Jesus, ou já ouviram, mas não sabem o que fazer com isso. Então é isso, muito obrigada, e não se esqueça, eu vejo uma grande luz. E você?